Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. 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 Glorifique o Senhor com as palmas. Vivo, nós te agradecemos, ó Pai, por estar na tua presença mais uma noite, mais uma vez, Senhor, fala conosco conforme a tua vontade. Espírito Santo de Deus, nós consagramos, Senhor, a vida de cada irmão, cada irmã, Senhor, que aqui dentro está. Consagramos, Senhor, a vida, Senhor, dos teus servos. Senhor, fala, Senhor, e não te cales. Já podemos, Senhor, sentir a tua presença. Já podemos, Senhor, contemplar, Senhor, o teu Espírito Santo dentro desta casa. Senhor, mais uma vez necessitamos de ti, Senhor. Sem a tua presença, Senhor, nada é feito, Pai. Mas contigo, Senhor, sabemos, ó Pai, que sairemos daqui uma nova criatura. Sairemos daqui, Senhor, cheio da palavra, cheio do Espírito Santo. Senhor, nós sabemos, Senhor, que é o Senhor que ministra sobre o altar, é o Senhor que fala aos nossos corações. Senhor, eu entrego, Senhor, a minha vida. Senhor, usa, Senhor, conforme a tua vontade. Usa, Senhor, conforme o teu querer. Senhor, que não seja eu, mas o próprio Espírito Santo que fala, Senhor, aos corações. Assim te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém, Jesus. Irmãos, peço que os irmãos abram sua Bíblia no livro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 25, Ezequiel capítulo 25, louvado seja Deus. Ezequiel capítulo 25, louvado seja Deus. Ezequiel 25, vamos ler o verso 15 adiante, amém? Somente 3 versos. Todos acharam, amém? Peço que aumente um pouquinho o volume do microfone, por favor. Ezequiel 24, irmãos, não 25. Ezequiel 24, vamos ler o 15 em diante. Louvado seja Deus. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos de um golpe, mas não lamentarás nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Refreia teu gemido, não tomarás luto por mortos. Ata o teu turbante, e mete nos pés os teus sapatos, e não rebuças, e o pão dos homens não comerás. Amém? Pode se assentar e glorifique o Senhor com as palmas. Amém? Vamos dar continuidade no verso 18, amém? Que diz assim a palavra do Senhor: E falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu a minha mulher. E fiz pela manhã como se me deu ordem. E o povo me disse: Não nos farás saber o que significam estas coisas que está fazendo? E eu lhe disse: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Dize à casa de Israel: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa fortaleza, o desejo dos vossos olhos e o regalo das vossas almas, e a vossos filhos e as vossas filhas que deixastes cairão a espada, e fareis como eu fiz, não vos rebuçareis e não comereis o pão do homem. E tereis nas cabeças os vossos turbantes, e os vossos sapatos nos pés. Não lamentareis nem chorareis, mas de enfiar-vos-eis na vossa maldade, e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, conforme tudo quanto fez
fareis quanto isto suceder, então sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Meus irmãos, aqui nós vemos que a palavra do Senhor vem ao profeta Ezequiel. E uma vez que a palavra vem a Ezequiel, o Senhor dá uma ordenança a Ezequiel, para que Ezequiel viesse falar com o povo. Que povo este? Que povo é este? Nada mais que o povo de Israel. O povo se chama pelo meu nome. O povo que se chamava pelo nome do Senhor. Quando eu olho para este texto, nada mais, nada vejo que o Senhor se levanta com a ira contra o teu próprio povo, pelo pecado, pela mentira. Mas quando eu vejo que Deus levanta Ezequiel, Ezequiel fala na palavra do Senhor, que tendo profetizado, tendo falado Ezequiel pela manhã, à tarde a mulher de Ezequiel perde a vida, a mulher de Ezequiel morre. O que eu venho entender neste texto, nesta mensagem, nesta noite, servir a Deus nunca vai ser fácil, mas o Senhor usa Ezequiel, usa o profeta como exemplo. A palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor, assim como o Senhor fez com Ezequiel, o Senhor faria com o povo de Israel. Quando eu olho para o profeta, nada mais, nada vejo que o Senhor está dizendo: Ezequiel, para que eu te levante diante de Israel, primeiro eu vou te provar, Ezequiel. Primeiro eu vou tirar as lágrimas dos teus olhos. Primeiro, Ezequiel, eis que eu coloco diante de ti um sofrimento. Mas eu vou tirar, eu vou endurecer o teu coração. Eu vou colocar diante de ti, Ezequiel, problemas. Mas eis que eu estou contigo, Ezequiel. Meus irmãos, quando eu vejo Ezequiel, pela manhã Ezequiel está profetizando para o povo de Israel. À tarde Ezequiel, creio eu que Ezequiel chega a notícia a Ezequiel que a mulher dele morreu. Qual de nós que tem capacidade de manhã está profetizando, falando aquilo que Deus mandou, mas um pouco antes nós vemos que o Senhor tinha avisado a Ezequiel. Nós vemos que para ser profeta, para ser homem, para ser mulher de Deus, nós teremos que passar pelo vale. Nós teremos que ter as marcas. Que marcas é essa? A marca da cruz, a marca de Cristo. Ao caminhar na presença de Deus, nada mais, nada menos, nós vemos que Ezequiel perde a mulher. Como um sinal que Deus era na vida de Ezequiel. Ao olhar para esta situação, o povo começa a temer. E o povo pergunta a Ezequiel: Ezequiel, o que está acontecendo nesses dias? Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que desde o primeiro capítulo de Jeremias, o Senhor dá uma ordenança também ao profeta. Quando nós olhamos ao decorrer de Jeremias, nós vemos que Jeremias começa a indagar, e Jeremias começa a se apresentar diante de Deus com reclamações. Mas aqui nós vemos que Ezequiel é diferente. Aqui nós olhamos e vemos que independente do luto, independente do sofrimento, Ezequiel ele persevera na profetização, fazendo a obra, fazendo a vontade de Deus. Quando nós olhamos ao decorrer deste texto, nós vemos que quando chega no capítulo 37 de Ezequiel, Ezequiel já está no vale. Quando nós olhamos no capítulo 25, Ezequiel está perdendo a mulher. No capítulo 24 a mulher morre. No capítulo 25 Ezequiel continua profetizando, continua passando a dificuldade, mas dizendo ao povo para que saísse do pecado, para que saísse da mentira. Jeremias não é diferente. Nós vemos que Jeremias, em suas lutas, em suas dificuldades, no capítulo 14 de Jeremias, nós podemos olhar e vemos que Jeremias está ali orando, intercedendo pelo um povo, intercedendo por Judá. Mas quando eu olho para o texto, eu vejo que Judá está corrompida. Quando eu olho aqui para o povo de Israel, eu vejo que o povo está corrompido. Qual é a diferença do povo de Judá? Qual é a diferença do povo de Israel? Nos dias de hoje não vemos diferença, mas vemos as mesmas imoralidades, vemos os mesmos pecados, vemos as mesmas ingratidão, vemos as mesmas coisas. Mas o que você quer dizer, irmão Rodrigo? Olhamos para Jeremias, no capítulo 14, Jeremias se apresenta diante de Deus, mas quando a palavra vem a Jeremias, Jeremias para de interceder por este povo.
Jeremias, para de orar por este povo. Jeremias, eles não merecem. Jeremias, eu não quero mais te ver você clamando por este povo. Jeremias olha para o Senhor e diz: mas Senhor, não é isso que os profetas estão dizendo. Mas Senhor, não é isso que os profetas estão falando para este povo. E os profetas estão dizendo, Senhor, que não vai faltar pão, não vai faltar paz. Mas o Senhor traz algo diferente. O Senhor está usando o profeta Ezequiel com algo diferente. Enquanto os profetas estão profetizando nos tempos de Jeremias paz, o Senhor está mostrando através da vida de Ezequiel. Se for preciso, eu faço descer a sepultura. Ezequiel, eu arranco algo de ti, Ezequiel, mas eu te entrego uma nação, eu te entrego um povo. O Senhor não vai dar nada para mim sem algo eu apresentar algo diante de Deus. Deus não vai dar nada nem para mim, nem para você, sem Ele algo tirar da gente. Quando eu olho para Ezequiel, eu vejo um homem corajoso. O luto não parou Ezequiel. O luto não parou o profeta. Muitas das vezes nós queremos ser usados por Deus, mas o Senhor nos leva em osso seco, o Senhor nos leva em vales, o Senhor nos leva no luto. Ei, o Senhor está mostrando para Ezequiel: Ezequiel, independente do luto, independente de quem eu arrancar do teu caminho, Ezequiel, eis que eu estou contigo. Quando eu olho e continuo o texto de Jeremias, eu vejo Jeremias querendo falar para o Senhor: Senhor, a culpa não é do povo. O Senhor vem e diz para Jeremias: Jeremias, fala para eles que a minha ira desce não somente contra eles, mas contra os profetas. Há muitas pessoas profetizando bênçãos aonde o Senhor quer correção. Tem muitas pessoas profetizando que não vai faltar pão, não vai faltar água, não vai faltar alimento. Mas a palavra do Senhor não mudou. Não vai faltar a presença. Não vai faltar o socorro do Senhor. Quando eu olho para Ezequiel, Ezequiel está dizendo: eu posso perder a mulher, mas eu não posso perder a presença. Quando eu olho para o osso seco, ali a palavra vem dizer que quando o Espírito toma, aquele vale de osso seco volta a ter vida. Tem pessoas querendo ter vida sem estar na presença, sem se apresentar diante de Deus. Eu vejo que Ezequiel está tendo vida, está tendo força, porque ele está se apresentando diante de Deus. Independente do vale, independente da circunstância, Deus está dizendo: Ezequiel, eu vou te apresentar diante desse povo. Eu vou te colocar à frente deste povo, Ezequiel. Não olhe para este povo com dó, mas olhe para este povo da forma que eu tenho mandado. Diz o que eu estou te dizendo, Ezequiel. Quando nós olhamos para o verso 15, a palavra do Senhor nos diz: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eis que trarei de ti o desejo dos teus olhos. Cuidado, irmão. Cuidado com aquilo que o teu olho está olhando. Cuidado com aquilo que você está desejando. Deus está vendo. Ezequiel, desce e fala para este povo que eu vou trazer diante deles o desejo dos olhos dele. Ei, o porquê que Deus secou as lágrimas dos olhos de Ezequiel? Ezequiel, se você não vai chorar por causa da sua mulher, Ezequiel, você não vai ter dó quando eu te enviar diante deles. Muitas das vezes Deus está ensinando eu e você dentro da nossa própria casa. Tem Ezequiel dentro da casa. Se não poupa a casa, se não poupa a família, não vai poupar os de fora. Quando eu olho para Ezequiel, eu vejo, o Senhor está ensinando Ezequiel. Ezequiel, para mim te dar um povo, para mim te mostrar quem você é, eu vou te colocar no vale. Eu vou te colocar no luto, Ezequiel. Vai doer, Ezequiel. Mas eis que eu seco as tuas lágrimas. Quando o Senhor quer levantar um homem e uma mulher, o Senhor não vai olhar aquilo que ele tem de melhor, mas o Senhor vai olhar a capacidade que ele tem de receber e executar aquilo que Deus manda. Tem muitas pessoas que estão dizendo o que vai fazer, mas na hora que vem a luta, para no meio do caminho. Quando vem a tempestade, para no meio do caminho.
vai querer indagar o Senhor como o profeta Jeremias. Quando eu olho para Jeremias, é nada mais, nada menos que um profeta que profetizava e o povo rejeitava. Mas quando o Senhor veio com a palavra a Ezequiel, Ezequiel faz diferente. Ezequiel está anunciando aquilo que Deus manda. Mas quando o Senhor vem com a palavra a Jeremias, Jeremias vai até o Senhor e apresenta: Senhor, mas não é isso que os profetas estão dizendo. Mas Jeremias, quem falou na boca desses profetas não foram eu, Jeremias. Quem falou na boca dos profetas não fui eu, mas vai lá e diz a este povo que a minha ira desce sobre eles. Quando nós vemos Jeremias, no decorrer da caminhada, nós vemos que Jeremias começa a desfalecer. Muitas das vezes nós começamos a desfalecer porque nós queremos indagar a Deus daquilo que Ele deve fazer. Muitas das vezes nós começamos a fraquejar porque nós queremos ensinar a Deus aquilo que Ele deve fazer. Mas quando eu olho para Ezequiel, Ezequiel está dizendo: assim diz o Senhor, e veio a mim a palavra do Senhor. Ezequiel não quer saber se vai doer, Ezequiel não quer saber se vai maltratar, mas Ezequiel quer somente adorar a Deus. Ezequiel quer somente anunciar a palavra de Deus. No verso 16 diz: Filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Neste momento a palavra está vindo ao profeta: Ezequiel, independente da lágrima que descer dos teus olhos, eu recolherei ante Ezequiel. Não vai descer nenhuma lágrima. Você não vai chorar nem pela tua mulher, nem por este povo, porque subiu o cheiro do pecado deles diante de mim. O Senhor está vendo, meus irmãos, os pecados. A palavra do Senhor nos diz no livro de Provérbios que os olhos do Senhor estão sobre os maus e sobre os bons. Então, se você faz algo de bom diante de Deus, como Ezequiel está fazendo aqui neste texto, nós podemos ver que Ezequiel está semeando em meio ao luto. Mas muitas das vezes eu e você não quer semear no tempo adverso, tempo de tempestade. Mas aqui o Senhor está dizendo: Ezequiel, eu seco as tuas lágrimas, eu sou contigo, Ezequiel. Vai e faz o que eu mando, Ezequiel. Quando eu olho para o profeta Jeremias, vem no capítulo 20, verso 9, Jeremias vai diante de Deus e diz: Senhor, não aguento mais. Senhor, a luta é constante, a batalha é travada. Senhor, este povo não aceita, eu desisto. Mas quando eu olho para Ezequiel, eu vejo um homem capacitado por Deus. Quando eu olho para Ezequiel, eu vejo um homem que não olha para a dificuldade, não olha para o medo, não olha para a lágrima, para a tempestade. Mas Jeremias está fazendo algo diferente. Mas quando Jeremias quer parar, o Senhor dá força. Ei, Jeremias, não foi você que me escolheu. João, a palavra diz: não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Jeremias, se coloca de pé. Jeremias, se coloca na posição, porque quem te chamou fui eu. Jeremias, faça o que eu mando, e eu te manterei de pé, Jeremias. Quando eu olho para Ezequiel, eu vejo aqui no capítulo 37, verso 1, e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. 2 lugares o Senhor levou o profeta. Homem e mulher de Deus, você não vai aonde você quer, você não faz o que você quer. O Senhor tem 2 lugares para te levar nesta noite. Quer ir para o luto ou quer ir para o vale de ossos secos? Quer permanecer firme na presença do Senhor? Ou é vale, ou é no luto. O Senhor não vai levar nós para o banquete. O Senhor não nos separou para estar na festa, para nós estar na bonança. Mas quando eu vejo Ezequiel está dizendo: o Senhor me colocou no luto. O Senhor me colocou no vale de ossos secos. Mas para que Ezequiel viesse contemplar a presença do Espírito Santo,
Ezequiel tinha que estar no lugar que tinha problema. Ezequiel tinha que estar em lugar que tinha pessoas com problemas. Muitas das vezes nós queremos contemplar a presença do Senhor, mas queremos estar em lugares onde só tem pessoas que glorificam a Deus. O Senhor não nos separou para estar aqui dentro. O verso 2 diz: e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ei, no vale de osso seco, nós vemos que Ezequiel, ele recebe a palavra do Senhor, e quando a palavra do Senhor vem a Ezequiel profetiza. Ezequiel, eis que eu estou te dando a palavra, profetiza no vale, profetiza para este povo, Ezequiel, eles estão no pecado, eles estão sem vida, Ezequiel, mas eu tenho dado vida, eu tenho te enchido do meu Espírito Santo. Quando nós olhamos para o capítulo 24, verso 15 adiante, nós vemos que aquele povo estava no pecado, nós vemos que aquele povo estava na imoralidade, nós vemos que aquele povo estava nas coisas erradas. Aqui nós vemos que o Senhor leva Ezequiel mais uma vez em lugares que não tinha vida. O Senhor está mostrando para Ezequiel: Ezequiel, você vai perder a tua mulher, mas para que você venha glorificar, Ezequiel, eu não quero que tenha nada, Ezequiel, que te impeça de crescer na minha obra. Ezequiel, eu não quero que nada impeça que você venha glorificar o meu santo nome. Tudo aquilo, irmãos, que impede eu e você de crescer na obra do Senhor e fazer a vontade do Senhor, o Senhor tira do caminho. Quando eu olho para Ezequiel, eu vejo que o Senhor está mostrando: Ezequiel, eu estou contigo, independente da tempestade que você vai passar, Ezequiel. Quando nós vemos, Ezequiel não foi bem recebido no capítulo 24, porque olharam e falaram: Ezequiel, você não vai mostrar para nós o que está acontecendo, Ezequiel? Ezequiel, apresenta para nós o que Deus está falando através da sua vida. Mas quando nós vemos, o Senhor vai falar para Ezequiel, um pouco antes: e veio a mim, no verso 24, a palavra do Senhor no 9º ano, no 10º mês, ao 10 do mês, dizendo: filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei da Babilônia se aproxima de Jerusalém. Neste mesmo dia, e usa uma comparação com a casa rebelde, e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, põe a panela no lume, e põe-na e deita-lhe a água, ajunta nela bons pedaços, todos os bons pedaços, as pernas e as espaduas, e enche de ossos escolhidos. Pega no melhor do rebanho e queima também os ossos debaixo dela, e ferve bem e cozam-se dentro dela os seus ossos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: ai da cidade sanguinária, da panela que escuma, e cuja escuma não saiu dela, tira dela pedaços e pedaços, não caia sorte sobre ela. Irmãos, é muito claro o que o Senhor está dizendo. Aqui nós vemos uma panela, e ali é lançado muitos pedaços dentro daquela panela. O Senhor vai provar, o Senhor vai mostrar quem eu sou, quem você é. Nós vemos aqui que o Senhor quer ver quem é este povo. O Senhor está falando: Ezequiel, profetiza no meio deste povo, para que este povo se arrependa dos maus caminhos, para que este povo se coloque na posição a qual eu chamei Ezequiel. Muitas das vezes o Senhor está dando oportunidade, mas quando nós olhamos aqui para o profeta Jeremias e para o profeta Ezequiel, nós vemos que a ira de Deus 2 vezes ela chega, e o Senhor está dizendo: Ezequiel, este povo eles estão corrompidos, este povo eles não estão me honrando, mas eles estão se entrando em problemas, em coisas que não me glorificam. Quando eu olho aqui para o verso 20, 21, a palavra do Senhor está dizendo: dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová,
eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa fortaleza, o desejo dos vossos olhos e o vosso regalo das vossas almas, e os vossos filhos e as vossas filhas, que deixastes, caíram a espada. Quando nós vemos aqui, nós vemos que aquele povo, o povo de Israel, permitiu que o filho, a filha, se corrompesse no meio do caminho. Quando nós vemos, eu olho e vejo o Senhor dizendo: Ezequiel, vai e fala para este povo, que eles estão corrompidos, não somente eles, mas toda a família, os filhos, as filhas. Quando nós olhamos, você acha que foi fácil para Ezequiel? Ezequiel, ele está profetizando para o povo que andava talvez juntamente com ele. Quando eu olho, eu vejo Ezequiel olhando para o Senhor dizendo: Senhor, este povo está profanado, este povo está corrompido. E Ezequiel vai levar a mensagem de Deus, porque ser profeta é entregar aquilo que Deus manda. E o Senhor está dizendo, através do profeta Ezequiel: eu estou olhando, eu estou vendo as tuas obras. Assim como o Senhor está usando Jeremias no capítulo 14 de Jeremias, o Senhor está mostrando para o povo que é necessário andar no caminho certo. O Senhor está mostrando para o povo de Judá, o povo do Senhor: é necessário que vocês se coloquem no caminho, é necessário que vocês se coloquem na posição, porque a minha ira está descendo sobre vocês. Quantas vezes o Senhor está dizendo para nós que muitas coisas virão? Quantas vezes o Senhor está mostrando para nós que muitas coisas estão erradas, pedindo um conserto? E muitas das vezes nós estamos abandonando aquilo que Deus diz. Muitas das vezes nós estamos dando as costas aos profetas, aos servos do Senhor que têm trazido a mensagem. Quantas vezes o Senhor está falando através da tua palavra, para que nós volte a praticar as boas obras, para que nós volte a olhar para o Senhor. O Senhor está nos mostrando nessa noite que, se for preciso, Ele faz nós descer a casa do luto, para que o Senhor não venha perder os seus servos, os seus profetas. Nós vemos que o Senhor olha para Ezequiel e está dizendo: Ezequiel, você é meu, Ezequiel. Você é vaso para mim, eu escolhi você para falar com este povo. O Senhor poderia ter escolhido muitos, mas o Senhor olhou para o coração de Ezequiel e viu que Ezequiel não temeria levar a mensagem de Deus. O Senhor olhou para mim, olhou para você e viu que nós temos capacidade, assim como Ele usou Ezequiel, assim como Ele levanta Ezequiel como um profeta para profetizar contra a imoralidade daquele povo, contra o pecado daquele povo. Mas quando nós olhamos para o decorrer, é difícil nós profetizar contra o próprio povo do Senhor. Mas nessa noite o Senhor está dizendo: há momentos que é necessário nós profetizar dentro da casa de oração. Há momentos que tem pessoas que estão se perdendo, e o Senhor está dizendo: fala, não deixa que se perca. Quando nós olhamos, nós vemos que Ezequiel não quer que aquele povo se perca. Quando nós olhamos, nós vemos que Ezequiel está olhando com o olhar de temor a Deus, e está olhando e está vendo que o povo está indo por caminhos que distancia de Deus. Nessa noite o Senhor está olhando para mim, está olhando para você, meus irmãos, e está dizendo: é necessário que vocês abram a boca, assim como eu abri a boca de Ezequiel. Independente do luto, independente do tempo adverso, independente da guerra, independente daquilo que eu mandar dizer, abra a tua boca e fala, porque é o Senhor que se encarrega daquilo que Ele quer falar. Quantas vezes o Senhor tem dado a palavra e muitas das vezes nós estamos olhando dizendo: Senhor, é o Senhor que quer falar. Quantas vezes o Senhor está dizendo: profetiza nesse vale de ossos secos. Quando nós olhamos aqui no capítulo 37, o vale de ossos secos só voltou a ter vida quando o profeta abriu a boca. O Senhor pergunta para Ezequiel se aquele vale poderia voltar a ter vida. Ali o Ezequiel olha para o Senhor e fala: Senhor, Tu sabe. Quando nós olhamos e entregamos na mão de Deus, que se cumpra a vontade dEle. Nós olhamos e vemos que o Senhor fala: Ezequiel, agora só resta você profetizar. O Senhor muitas das vezes está esperando eu e você abrir a boca, mas muitas das vezes nós temos feito igual Jeremias. Estamos olhando e estamos dizendo: Senhor, mas foi o profeta que disse, Senhor. Senhor, foi os homens que disse. Mas nessa noite a palavra vem para mim, a palavra vem para você.
Eu estou contando que vocês venham abrir a boca. Eu estou contando que vocês sejam igual a Ezequiel. Eu estou contando que vocês não se corrompam, assim como este povo de Judá, assim como este povo de Israel estava se corrompendo. Mas eu quero que vocês, independente que venha o luto, que venha o momento adverso, independente se seja dentro, se seja fora da igreja, eu quero que vocês profetizem em meio ao vale de osso seco. Eu quero que vocês profetizem quando muitos estiver corrompido, a terra está corrompida, os homens estão se corrompendo, as mulheres estão caindo na prostituição, e muitas das vezes o meu povo não tem abrido a boca, muitas das vezes o meu povo tem se corrompido juntamente. Nesta noite o Senhor nos traz aqui para levar a mensagem. Nesta noite o Senhor está dizendo: se for preciso eu faço descer a sepultura. Nesta noite assim diz o Senhor para mim, assim diz o Senhor para você, irmãos. É necessário nós abrir a boca, é necessário nós parar de temer. Quem dá a palavra é o Senhor, quem fala é o Senhor, quem ministra é o Senhor, quem anuncia é o Senhor. Quando nós olhamos os livros, a palavra do Senhor, nós vemos que no capítulo 3, capítulo 4, capítulo 10 de Mateus, Atos dos Apóstolos, a mensagem não mudou. Mas quando nós vem João Batista, no capítulo 3, dizendo: Senhor, eu que necessito ser batizado por ti. Mas quando nós olhamos, nós vemos Jesus falando: não, é necessário que se cumpra a palavra. Quando é para cumprir a palavra, nós vemos que João Batista está anunciando algo, é o que? Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Quando nós pulamos para o capítulo 4, nós vemos que Mateus vem dizer, através da palavra, que Jesus está anunciando ali para ser depois levado ao deserto para ser tentado. Jesus vem dizer: é necessário que vocês se arrependam, é necessário que vocês preguem a mesma mensagem. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos que Paulo é levado jogado para fora da cidade, porque está anunciando o arrependimento, está anunciando a palavra do Senhor. Até quando nós vamos passar a mão? Até quando nós vamos ver o pecado, nós vamos ver a mentira? Até quando nós vamos ver a imoralidade e nós vamos ficar com a boca fechada? Até quando nós vamos ver muitas crianças sendo abusadas? Até quando nós vamos ficar com a nossa boca calada? O Senhor está dizendo: Ezequiel, profetiza, Ezequiel, neste vale. Ezequiel, vou mostrar através da sua vida, Ezequiel, que não é o vale, que não é o luto que pode parar um homem ou uma mulher, mas quando eu levanto, Ezequiel, apenas abra a tua boca. Quando nós olhamos para o livro de Josué, capítulo 1, o Senhor diz: Josué, põe-te em pé. Josué, não aparta do livro desta lei, Josué, que eu sou contigo por onde você passar, Josué. Quantas vezes o Senhor tem dado a mensagem e nós não temos pregado? Quantas vezes nós temos feito a covardia de abandonar a mensagem de Deus, meus irmãos? Mas nessa noite o Senhor nos traz aqui para nos trazer uma mensagem, para dizer que Ele é sobre a minha e sobre a tua vida. Quantas vezes o Senhor está olhando para mim e para você e está dizendo: até quando você vai ficar igual Jeremias, apenas reclamando, apenas dizendo que não aguenta mais, apenas dizendo que não tem capacidade, que é uma criança? Mas quando nós olhamos para Jeremias, quem levantou foi o Senhor, quem levou a profetizar foi o Senhor, quem deu capacidade foi o Senhor. Quando o Senhor capacita, Ele cumpre aquilo que Ele diz. Quando Ele levanta, é Ele que fala, é Ele que ministra. Então não corrompa, irmãos. É essa a palavra que o Senhor nos traz nessa noite. Quando eu olho aqui para Ezequiel, eu estou vendo. A palavra diz mais no verso 22: e fareis como eu fiz, não vos rebuçareis, e não comereis o pão dos homens, e tereis na cabeça os vossos turbantes, e os vossos sapatos nos pés, não lamentareis nem chorareis, mas definhar-vos-eis nas vossas maldades, e gemereis uns com os outros. Assim vos servirá Ezequiel de sinal, conforme tudo quanto fez fareis, e quando isto suceder, então sabereis que eu sou o Senhor Jeová. O Senhor está dizendo para o povo: Ezequiel, eu vou mostrar através da tua vida, Ezequiel, para este povo, quem eu sou, Ezequiel.
Eu vou mostrar para este povo, Ezequiel, que eu sou na tua vida. Eu vou mostrar, Ezequiel, que é necessário passar pelo vale. Mas quando eu coloco no vale, Ezequiel, é para que o meu nome seja glorificado. Eu vou fazer este povo chorar. Eu vou fazer este povo gemer. Eu vou arrancar filho, eu vou arrancar filha. Eu vou mostrar para este povo, Ezequiel, quem eu sou. Que o pecado deles não está encoberto, Ezequiel. Eu vou mostrar para este povo, Ezequiel, que eu desci, que a minha ira é sobre eles. Quando nós olhamos e vemos que a ira do Senhor desce sobre um lugar, não há quem possa impedir. Quando nós vemos que o Senhor fala, quando o Senhor ministra, é difícil, irmãos. Não é fácil trazer aquilo que Deus manda, mas é necessário que tenha alguém como Ezequiel, que não se corrompe, que não muda a mensagem. Nós vemos que Jesus não mudou a mensagem que João Batista está pregando. Nós vemos que o apóstolo Paulo não mudou a mensagem que Jesus está pregando. É tanto que nós vemos que Paulo vem dizer, seja imitador de Paulo, como Paulo é imitador de Cristo. Quando nós vemos para o livro de Filipenses, capítulo 2, verso 5, Paulo vem dizer, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento que Jesus Cristo teve? O sentimento de trazer a palavra, de trazer a mensagem, trazer aquilo que traria salvação para o teu povo. Mas o que traz a salvação nos dias de hoje é passar a mão na cabeça, assim como os profetas estavam fazendo no livro de Jeremias capítulo 14, passando a mão na cabeça do povo, falando que não haveria fome, não haveria lágrima, não haveria sofrimento. Mas a palavra do Senhor nos diz que é melhor estar na casa do luto, é melhor estar na casa da tristeza, é melhor estar na casa do sofrimento, é melhor estar chorando, estar gemendo, mas estar glorificando o Senhor. Mas nós vemos nos dias de hoje que a palavra é, Jesus vai te abençoar no pecado, Jesus vai abrir as portas para você na mentira. Não vai abrir de jeito nenhum. Ou sai do pecado, ou sai da mentira, ou Jesus não é na nossa vida. Jesus não mudou, meus irmãos. A palavra diz, passarão os céus, passarão a terra, mas a palavra não há de passar. Independente da guerra, independente da luta que nós passamos, Jesus está no barco. Nós vemos que todas as vezes que o povo se corrompe, o Senhor levanta o profeta. Quando Davi se corrompe ali, o Senhor envia na casa de Davi. Quando Ezequias está morrendo, quem é o profeta que vem? Todas as vezes que o Senhor está vendo que o teu povo está morrendo, que o seu povo está se corrompendo, o Senhor levanta o profeta para trazer vida. O Senhor nos traz vida nesta noite. Talvez entrou alguém aqui nesta noite que já estava desistindo da caminhada. Talvez entrou alguém aqui que está dizendo, Senhor, eu não aguento mais a luta, eu não aguento mais a guerra, não aguento mais a batalha, eu não vou mais orar, eu não vou mais jejuar, eu não vou mais colocar diante de Ti, Senhor, os meus problemas, meu filho, a minha filha. Mas o Senhor está dizendo, foi eu que coloquei para você não desistir. Talvez Ezequiel estava querendo parar na caminhada, e o Senhor falou, Ezequiel, vou te dar vida agora. Vou fazer você voltar a profetizar, Ezequiel. Eu vou te colocar no luto, eu vou te colocar no vale. Tem pessoas que estão esperando entrar no vale, entrar no luto para começar a orar, para começar a profetizar. É melhor começar a profetizar antes que vire osso seco. É isso que o Senhor tem para mim e tem para você, meus irmãos. Tem pessoas que estão esperando primeiro ir para o vale de osso seco para começar a abrir a boca. Ei! Você não é Saulo. Você já foi alcançado. Você pode ser Ezequiel que está profetizando. Mas você também pode ser Ezequias que recebe a mensagem do profeta, você que escolhe. A palavra é, começa a profetizar, comece a abrir a boca. O Senhor já deu a palavra, o Senhor já deu a mensagem. Pregue e ele tem compromisso com a palavra dele. Ele tem compromisso com o evangelho dele, com a mensagem dele. Jeremias primeiro, ele vela de sua palavra para que ela se cumpra. Não é aquilo que eu e você pensa que vai se cumprir, mas é a palavra do Senhor.
Quando ele está falando com Ezequiel, Ezequiel está ouvindo. Ezequiel diz aqui o texto, no verso 15 em diante, Ezequiel está dizendo: profetizei eu pela manhã, à tarde morre a minha mulher. Não é fácil nós estar aqui pregando, nós estar aqui falando da palavra do Senhor. Quantas vezes nós vem aqui, nós prega aqui dentro da igreja, nós prega dentro do nosso trabalho. Quando nós chega na nossa família, tem pessoas morrendo, tem pessoas nas drogas, tem pessoas na bebida. Quantas vezes nós estamos pregando a palavra, orando, se consagrando na presença do Senhor. Chegamos na nossa casa, olhamos e vemos que está tudo ao contrário. A luta, a guerra está cada vez mais ficando pesada. Quando nós olhamos o profeta, nós estamos vendo que o Senhor está nos dizendo: ei, quando vocês orar, quando vocês profetizar, entenda, as coisas vão ficar ao contrário, mas eu estou no controle. Nós vemos que Ezequiel está olhando, está dizendo: o Senhor está no controle. O Senhor está nos guiando nessa tempestade. O Senhor está nos mostrando que Ezequiel está no vale, Ezequiel está no luto, mas Ezequiel está na presença. Nós vemos que para ter vida, primeiro tem que vir o profeta. Quando nós olhamos para o salmista, a palavra nos diz em Salmos 119, verso 105, lâmpadas para os pés e luz para o caminho, é a palavra do Senhor. Só chegou luz no vale de Osso Seco quando Ezequiel chegou. Só chegou luz no vale de Osso Seco quando Ezequiel profetizou. Tem Ezequiel que vai abrir a boca para profetizar, ou vou continuar calado, ou vão continuar com a boca fechada. Tem pessoas que têm orado, mas têm esquecido de profetizar a mudança do filho, têm esquecido de profetizar a mudança do marido, têm esquecido de profetizar a mudança da mãe e do pai. Eu estou dizendo isso, mas também isso serve para mim, meus irmãos. Quantas vezes eu tenho orado, falado do Senhor, quantas pessoas na minha família ainda não foram convertidas, mas eu esqueço de profetizar, estão mortos espiritualmente, mas estão esperando um Ezequiel chegar e dizer: eu profetizo vida nesse vale de osso seco. Quantas vezes nós estamos dentro da nossa família e nós estamos com a boca fechada, mas o Senhor nos trouxe e nos reuniu aqui nesta noite para nos dar a autoridade para profetizar, não somente dentro da nossa casa, mas por onde nós passar, aonde nós pisar a planta dos nossos pés, é para nós abrir a nossa boca, irmãos. O Senhor apenas quer que nós abra a nossa boca. Não interessa o que vão achar, o Senhor se encarrega de dar crescimento. Nós somos a semente, vamos levar a semente. O Senhor nos traz para nos dar vida, para que nós leve vida para outras pessoas. Diz mais no capítulo 37, verso 7 de Ezequiel: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, e nunca mais contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações. Livrarei de todos os lugares de uma residência em que pecaram, e o purificarei, assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Para que o Senhor venha dar vida e para que Deus venha alcançar almas, para que Ele seja o Deus deste povo. O Senhor conta comigo e conta contigo, meus irmãos. O Senhor quer salvar almas. O propósito de Ezequiel 18 diz que todas as almas pertencem a Deus. Ezequiel é aquele profeta que diz algo, que todas as almas pertencem a Deus. E o mesmo Ezequiel é Ezequiel que está dizendo: Senhor, o Senhor pode dar vida a esse vale de osso seco. Senhor, o Senhor pode fazer este povo se voltar a te glorificar. Judá está corrompido, Israel está corrompido, Senhor.
mas o Senhor é aquele que converte o ímpio, o Senhor é aquele que dá vida àquele que está morto. E quando nós vemos Ezequiel está dizendo: Senhor, o Senhor pode todas as coisas. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, este povo. O povo voltou a ter vida quando Ezequiel abriu a boca. Mas muitas das vezes nós estamos calados, meus irmãos. O Senhor está dizendo: tem pessoas que vai voltar a ter vida, mas quando vocês abrir a boca de vocês. O Senhor quer dar vida não somente na nossa casa, mas no nosso trabalho. Tem pessoas que morreram espiritualmente, tem pessoas que voltaram para trás na caminhada, e muitas das vezes ficaram abandonadas, ficaram esquecidas. Mas o Senhor nos traz aqui nesta noite, através dessa mensagem, em Ezequiel capítulo 24, verso 15 em diante. O Senhor está dizendo que o Senhor falaria com aquele povo. O Senhor contemplou o pecado, a imoralidade no meio daquele povo. Mas aqui em Ezequiel 37 o Senhor está dando vida. O Senhor vem nos mostrar em 3 povos, um vale de osso seco, um povo que Jeremias está com dó do povo, mas um povo que a ira de Deus desceu. Quando nós vemos, o Senhor está alcançando 3 povos, o Senhor está alcançando querendo dar vida, o Senhor está alcançando querendo um conserto, meus irmãos. O Senhor quer usar a minha, quer usar a tua mão. Não deixa que estes povos continuem no caminho errado. Deus quer usar a minha e a tua vida, amém? Fique com essa palavra e que Deus continue ministrando ao coração dos irmãos, amém? Glória a Deus. Irmão, só nos resta a fazer a oração da fé para nós voltar para o nosso lar, amém? Oremos. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, neste momento, Senhor, nós te agradecemos, te glorificamos, te exaltamos, Senhor, por esta rica oportunidade. Que o Senhor venha abençoar, guardar, livrar, Senhor, os irmãos, as irmãs. Leve eles em segurança, em paz, Senhor. Que esta semana, Senhor, seja abençoada. Abençoa o trabalho, a casa, a família. Senhor, guarda eles, Pai, no trânsito, Senhor, dentro dos ônibus. Senhor, guarda, Senhor, a casa, a família dos irmãos. Senhor, que eles venham ser abençoados pelo Teu Espírito Santo e que esta semana seja cheia de paz e alegria. É isso que te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Só nos resta despedir com a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.